Aleluia, graça e paz, meus irmãos. Você que está acompanhando aí do outro lado da telinha, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus traga a bênção dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. O salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. E o salmista diz no número 34: bendizei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará sempre em meus lábios. Aleluia. Deus Supremo é soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura. Deus Supremo és soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Deus Supremo és soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua majestade. Deus Supremo é soberano em glória, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Não há no céu, declare, não há na terra, não há no mar, Deus como os... Mais uma vez. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Amém.
Glória a Deus. Aleluia. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou um pobre cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar. Eu sei que tu me aceita como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Aleluia. Glória a Deus. Correrei para ti, meu Senhor. Declare. Minha alma anseia por ti. Sou um pobre cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Ó Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Oh, aleluia. Reina sobre mim, Senhor. Aleluia. Vem, reina sobre mim. Reina sobre mim. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz a todos. Nós louvamos a Deus pela sua vida que tem acompanhado as mensagens dessa série, bem como as lives de nossa igreja. Rogamos a Deus que Ele cubra você de bênção, de saúde, de paz, de tranquilidade. E se você tem sido abençoado por essas mensagens, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares. Algumas semanas atrás nós aprendemos muito com uma viúva pobre, mas que foi a que deu a maior oferta ali naquele lugar de adoração. O nosso tema hoje, da nossa série Aprendendo com os Desconhecidos da Bíblia, é um jovem rico e desconhecido. A nossa reflexão se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, do versículo 16 até o 22. Antes desse episódio, acontece que algumas mulheres
querem levar as suas crianças, seus filhos, para que Jesus abençoasse, e os discípulos as impedem, fazem um cordão de isolamento e não querem que essas mães importunem na concepção deles a Jesus. Ele não quer que aquelas crianças importunem a Jesus. E Jesus vê naquela situação, ele diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Pois bem, logo em seguida, um jovem rico tem acesso a Jesus. Para ele não foi feito um cordão de isolamento. Ele não foi barrado. O texto nos dá a entender que ele tem um acesso livre a Jesus. Isso nos ensina uma coisa, que às vezes nós, Igreja do Senhor, nós dificultamos o acesso da presença de Jesus para algumas pessoas e não nos importamos com outras. Às vezes nós julgamos errado. Às vezes nós, Igreja do Senhor, nós fazemos acepção de pessoas, sim. E o Evangelho está aí para nos contar, para nos ensinar, para nós, durante a nossa caminhada, aprendermos com Jesus. Aprendermos, inclusive, com os erros dos discípulos, para não replicarmos na nossa história. Pois bem, esse jovem rico, ele chega para Jesus e faz a seguinte pergunta. Eu escolhi o texto de Mateus para falar sobre esse jovem rico, embora Marcos e Lucas também falem, e às vezes, para você que gosta de ler comparando, às vezes há uma diferença ou poucas diferenças entre um texto e o outro, mas isso não constitui uma divergência, não constitui um erro bíblico, não, né? E eu escolho Mateus porque Mateus, ele fala a mente dos judeus e ele traz conceitos sobre o judaísmo, conceitos sobre a lei. Mateus, quando ele escreve de uma perspectiva diferente de Lucas e Marcos. Pois bem, a pergunta desse jovem para Jesus é: mestre, que boas ações, que boas obras devo fazer para obter a vida eterna? Preste bem atenção. Ele quer saber que boas obras ele pode fazer para obter a vida eterna. Bem, não é dito qual era a função desse jovem, qual era o ofício dele, não é dito quem era a sua família, não é dito qual era o seu nome, não é dito de onde vinha a sua riqueza, mas é dito que ele é rico. Então, com certeza, durante a sua vida, durante a sua infância, seus pais conseguiram pagar bons professores da lei, da Torá, para ele. Conseguiu pagar bons professores, porque naquela época quem tinha acesso, quem tinha recursos, quem tinha dinheiro, poderia escolher os seus professores, os professores mais renomados para lhe ensinar a Torá, para lhe ensinar a lei do Senhor. E ele faz essa pergunta para Jesus. Ele é rico, ele com certeza teve os melhores professores da sua época, que o seu dinheiro podia pagar, e ele está inquieto com isso. Ele está inquieto. Ele quer saber o que ele pode fazer para ter a vida eterna, para obter a vida eterna. Esse verbo que nós usamos aqui, que a tradução traz como obter, também significa segurar, ter posse. Ele quer saber o que ele pode fazer, aquilo que as suas ações podem determinar para que ele tenha a vida eterna. A resposta de Jesus é: há um somente que é bom. Por que você está me perguntando sobre o que é bom? Há somente um que é bom, que é Deus. E se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Cumpra as mitzvot, os mandamentos. Ele fala de boas ações. Ele chega perguntando para Jesus: que boas ações? Jesus responde: guarde os mandamentos. Às vezes nós não entendemos muito bem essa passagem, porque Jesus está dizendo para obtermos a vida eterna,
É pelas obras? Não, definitivamente não é isso que Jesus está ensinando. Mas na cabeça daquele jovem, ele tem que fazer alguma coisa para merecer a vida eterna. E ele pergunta, quais mandamentos? Lembre-se, ele com certeza foi ensinado sobre a lei do Senhor. Ele com certeza foi ensinado sobre os mandamentos. Ele foi ensinado sobre a tradição do judaísmo. Jesus responde, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus vai citando mandamentos da lei de Deus, tanto mandamentos que estão dentro do decálogo das 10 palavras, como o mandamento que está no livro de Deuteronômio. E Jesus está citando os mandamentos e ele interrompe Jesus abruptamente. Tenho obedecido todos esses mandamentos. O que mais devo fazer? Aquele jovem, ele se acha rico. Ele é rico, mas ele se acha perfeito. E aqui nós aprendemos já alguma coisa. Ele olha para a sua riqueza. Ele olha para a sua instrução. Ele olha para a sua conduta moral e diz, eu tenho cumprido tudo isso desde a minha mocidade. Eu tenho cumprido tudo isso. Me falta mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa na tradição, na lei, na Torá, que eu não estou cumprindo? Aquele homem, ele está querendo um elogio de Jesus. Eu tenho feito tudo isso. Jesus, dentro daquilo que ele acreditava ser o acesso à vida eterna, ele diz, te falta uma coisa. Mas observe uma coisa, ele interrompe Jesus de maneira rápida. Parece que, quando Jesus está citando os mandamentos, parece que ele tem medo de ser citado mais alguma coisa. Por exemplo, a cobiça, não cobiçarás. Não cobiçarás. Talvez aquele homem cobiçava mais riquezas ainda, cobiçava prestígio. Um prestígio que até então ele não tinha um acesso, que era o prestígio de Jesus. Por Jesus ser uma pessoa muito conhecida e já famosa, ele queria ter o prestígio de Jesus, ele cobiçava isso. Ele responde, tenho obedecido todos esses mandamentos, o que mais devo fazer? Jesus diz, se você quer ser perfeito, vá, vende tudo o que tens, dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus cita nas entrelinhas uma tradição judaica, um mandamento judaico, um valor, um princípio judaico que é a tzedekah, que na nossa tradução seria caridade, mas melhor traduzido por justiça social. Na lei do Senhor ensina que nas colheitas, na seara, quando fossem fazer as colheitas, os cantos da colheita, da seara, não deveriam ser colhidos, porque eram para deixar os frutos ali para os pobres e estranhos que passassem por ali. Também os trabalhadores que colhessem, os frutos que caíssem, não era para voltar e juntar, porque era justamente para que pessoas necessitadas tivessem acesso àqueles frutos, àquela colheita, e tivessem sustento. A lei do Senhor ensina isso, ensina o cuidado, que nós vamos chamar de equidade também. Essa palavra de tzedekah aparece também lá no livro de Daniel, quando Nabucodonosor tem uma visão, lá no capítulo 4 de Daniel, e ele chama Daniel para que interprete aquela visão, e é a visão justamente que vai dizer a condição que Nabucodonosor vai ter, que vai viver como um animal. Lá no capítulo 24 do livro de Daniel, no versículo 27, diz assim: ó rei Nabucodonosor, é Daniel respondendo ao rei, aceite o meu conselho, pare de pecar e faça o que é certo,
Deixe os seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe então o rei continuará a prosperar. Veja, Daniel conecta, ele faz uma conexão da justiça, né? Daquilo que é certo, a justiça, com o cuidado com os pobres. É o conceito da tzedekah, que é da justiça social, ensinada na lei de Moisés, na lei do Senhor. Mas só que Jesus não fica nesse conceito. O conceito da tzedekah é um conceito de justiça social, é um conceito de dar esmola, é um conceito de ajudar alguém, né? Aquele jovem rico também é um legalista. Também é alguém que é um religioso quanto mais, também é alguém que quer cumprir os ritos da religião. Só que Jesus vai além da religião, Jesus vai além da tradição, Jesus vai além dos conceitos. Ele não diz apenas para dar uma esmola. Ele não diz apenas para fazer algo que seja pontual, momentâneo. Ele vai além daquilo. Jesus está dizendo, se tu queres ser perfeito, Jesus vai além. O Evangelho exige de nós tudo. O Evangelho exige de nós renúncia. O Evangelho exige de nós a renúncia de nós, de tudo aquilo que nós somos e de tudo aquilo que nós temos em favor do reino de Deus. Ele disse, olha, renuncie tudo que você tem, não apenas de vida, renuncie. Renuncie à sua zona de conforto. Renuncie à sua riqueza. Não deixe que a sua riqueza diga o quanto você é bom. Às vezes, queridos, encontramos ainda nos dias de hoje pessoas que querem comprar a Deus, que querem comprar a salvação, que querem comprar o prestígio dentro da igreja com as suas posses, com as suas riquezas, que querem gozar do privilégio, que querem gozar da atenção por conta de suas riquezas, por conta daquilo que elas podem fazer, por conta daquilo que os seus recursos financeiros podem prover para a igreja. Podem prover para um departamento, podem prover para uma determinada situação, mas elas querem ter o controle de tudo. Aquele jovem rico não queria perder o controle de suas riquezas. Ele não queria perder o controle daquilo que estava na sua mão. Ele queria controlar sua salvação também. Ele queria ter o controle total de sua vida. E Jesus está dizendo para ele, olha, renuncie a si mesmo. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo para ele. Renuncie o seu dinheiro. Renuncie o seu amor ao dinheiro. Renuncie a sua cobiça. É isso que Jesus está dizendo para ele. E aquele jovem rico foi embora triste, porque tinha muitos bens, tinha muito dinheiro. E ele não estava propenso, ele não queria renunciar ao dinheiro. Jesus ofereceu para ele um projeto de vida, onde tudo que ele teria era Jesus. Onde todo o controle de sua vida estaria na mão de Jesus. Porque ele diz, olha, vende tudo que tens e segue-me. Jesus não parou nas boas obras. Jesus não disse, olha, basta você vender tudo que tem, você renunciar à sua riqueza, distribuir aos pobres. Não basta apenas você cumprir um mandamento de justiça social. Não basta apenas você cumprir um mandamento que vai trazer equidade, porque se você tem muito dinheiro, outras pessoas não têm o que comer. Você vai reparar isso. É um mandamento da lei do Senhor também. Mas Jesus vai dizer para ele também, vem e segue-me. E o texto bíblico diz que ele ficou muito triste
foi embora, porque tinha muitos bens. Ele não renunciou à sua riqueza. Ele ficou triste porque a sua riqueza não podia comprar o privilégio da atenção de Jesus. Ele ficou triste porque a sua riqueza que comprava suas boas roupas, seus bons calçados, o seu bom estilo de vida, a sua boa instrução, com melhores professores, a sua riqueza foi uma pobreza e uma miséria para comprar a atenção de Cristo. Porque o que Cristo quer de nós é a nossa renúncia. Ele não renunciou. Ele ficou triste e foi embora. Porque o Evangelho nos desafia a nos desfazermos de nós e de tudo que a gente tem. Esse é o nosso desafio de seguir Jesus. Seguir Jesus não está dissociado, não está separado de renúncia. De renunciar nossas vontades, de renunciar aos nossos valores, de renunciar àquilo que a gente tem por valor, por riqueza. Seguir Jesus é renúncia. Aquele jovem rico não foi como aquela viúva pobre, que deu tudo o que tinha, confiando no Deus que provê tudo. Aquela viuvinha, aquela viúva pobre, deu tudo o que tinha, as poucas moedas que lhe restavam. Ela depositou no gasofilácio, confiando no Deus que provê tudo. Esse jovem rico não conseguiu confiar em Jesus. Não conseguiu confiar no Deus da provisão. Ele não teve fé para isso. Que Deus e Cristo abençoe nossa vida, nos enchendo de fé, nos enchendo de confiança, para que cada vez mais nós renunciemos a nós mesmos para seguir Jesus. Que Deus e Cristo nos abençoe. Amém.